o desenvolvimento da ciência medieval e sua relação com a contemporaneidade. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Foi necessária uma vinculação da herança helênica de Alexandria com o conhecimento arábico. Mesmo assim, o desenvolvimento científico medieval foi sustentado no conhecimento teórico. Procedimento valorizado pela tradição grega clássica, portanto desconsiderava as atividades práticas. Nesse aspecto, a ciência continuava valorizando somente as questões do mundo da racionalidade. Uma ciência formulada descontextualizada do mundo técnico, distante da pesquisa empírica, sem instrumentos próprios para entender a natureza do tempo e do espaço e, sobretudo, da geometria. Como entender a matemática necessária para o desenvolvimento técnico do mundo empírico, fundamentada apenas em numeração romana, sem funcionalidade para divisão, soma, multiplicação e subtração. Realidade que só fora modificada no Renascimento com a introdução da colaboração árabe, os números arábicos, possibilitando uma revolução na matemática ocidental. A partir desse momento foi possível uma revolução técnica nas ciências do Ocidente, o que culminou com Galileu, a introdução do método empírico, com efeito conflito desencadeado na Inquisição, devido à ameaça eminente à destruição aristotélica conservadora. Nesse sentido que defendo a tese, a criação dos números arábicos foi um dos maiores acontecimentos da cultura árabe. Sem tal eventualidade, a ciência não teria desenvolvida na adoção do método empírico. Mas qual o lugar da ciência medieval hoje a ser analisada? Motivo da recusa da empiria, outras explicações, sendo também devido ao uso inadequado da filosofia como fundamento da razão metafísica. Entender a fé racionalmente, lógica da filosofia como substrato da teologia na justificativa racional da crença em Deus. Entretanto, o modelo de fé cultural filosoficamente justificava o modo de produção feudal, o que sustentava o atraso da sociedade medieval. Mas como a revolução comercial possibilitou surgir no interior da sociedade feudal uma nova classe social, mais tarde denominada de burguesia. O Estado feudal, sustentação do poder da nobreza e do clero, não ajudava o espírito liberal do comércio. Portanto, começou a surgir uma nova mentalidade cultural. Com efeito, a cultura renascentista que refletiu nas ciências de modo geral, posteriormente a filosofia iluminista, responsável pelo surgimento do Estado moderno. Hoje somos produto da evolução dos estágios culturais dessa nova epistemologia como sustentáculo do mundo contemporâneo. Porém, antes, para efetivarem as mudanças culturais e sustentar-se em novos paradigmas, foi necessária uma revolução cultural, lenta e gradual, o que foi possível num primeiro momento com a retomada do pensamento aristotélico, superado pelas diversas fases dos iluminismos diferenciados em nossos dias. A resistência anterior às mudanças era muito forte, ideologicamente uma guerra entre duas classes sociais, burguesia e nobreza, ainda com a oposição do clero. Portanto, a antiga ciência, sustentada na metafísica medieval, foi veementemente contrária à matematização do mundo, sobretudo o uso do método empírico, sem os quais não seria possível a evolução das ciências da natureza. Do mesmo modo, a resistência da filosofia iluminista contrária ao materialismo histórico dialético, sem o qual não é entendível a consciência crítica da sociedade moderna. A nova era não se faz na perspectiva
da pós-contemporaneidade sem a superação dos sujeitos históricos antagônicos, burguesia e proletariado, como antes burguesia e nobreza, as contradições latentes das duas sociedades contraditórias historicamente. O que não significa a criação de um Estado coletivista antagônico ao Estado individualista, como refletiu o grande filósofo Aristóteles, a sabedoria está no meio termo. A superação acontecerá na transformação do capital por parte do Estado como uso social, associando o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento humano. Esta revolução só poderá ser feita pelo Estado, não será efetivada pelo proletariado, muito menos pela burguesia, entretanto por uma sociedade consciente e política. Engana-se, como refletiu Thomas Pinker em seu livro O Capital do século XXI. O capitalismo, fruto do liberalismo puro, existe para concentrar renda e não para trazer desenvolvimento pleno social, motivo da necessidade da revolução pelo Estado político. Quando isso acontecer na harmonização, pelo menos relativo, dos sujeitos históricos contraditórios, proletariado e burguesia, o Estado possibilitará então o nascimento da nova era, o que será denominada de pós-contemporaneidade. Entretanto, a anteriormente ainda não solidificada filosofia iluminista, foi necessário a retomada do Aristóteles remodelado, sem o qual não seria possível a concepção matemática do mundo. Da mesma forma, o desenvolvimento da física, da astronomia geocêntrica, completando a revolução iluminista. Na passagem política de um modelo ao outro, teve que retomar Aristóteles remodelado, o que não significa que o mesmo não era completamente ruim pelo fato de ter sido o fundamento das ciências medievais. Portanto, a retomada do marxismo, não na sua complexidade epistemológica, na superação do atual modelo de Estado, do mesmo modo que a nobreza e o clero rejeitavam o Aristóteles reformulado por interesses econômicos, a burguesia condena a reformulação do marxismo em defesa de interesses particularistas do liberalismo. Mas o movimento é contínuo, não tem como parar a história em um determinado tempo. Forças políticas que comandam o Estado terão que fazer tal junção. O novo momento histórico imporá tal necessidade quando os interesses econômicos serão, de certo modo, compartilhados. Surgirá a nova era, entendida como pós-contemporaneidade. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.